Amados irmãos e amigos, que a graça e a paz estejam com todos. Mais uma vez estamos aqui para, junto com vocês, estarmos refletindo na palavra do Senhor. Hoje nós vamos estar refletindo sobre o tema Uma Igreja Visionária que Serve. Esse é o tema que nós vamos estar trabalhando hoje, falando sobre a igreja que tem visão e a igreja que serve. E o texto básico é Atos, capítulo 2, os versos de 42 a 47. É o texto que nós vamos estar lendo agora para a nossa reflexão desse momento. Que diz o seguinte: E ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e singeleza ou sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então aqui está o texto básico que nós vamos estar falando, meditando, refletindo sobre ele. E nós queremos chamar a atenção para esse tema, que é uma igreja visionária que serve. O que é uma igreja visionária que serve? Primeiro, uma igreja que tem visão do campo, tem visão das coisas de Deus, da obra de Deus. E, em segundo lugar, é uma igreja que está voltada para servir a comunidade onde ela está inserida. Esse é o propósito de Deus através da sua igreja. Por isso é que nós vemos que eles tinham algumas coisas em comum dos nossos dias. Aqui o verso 42, por exemplo, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então eles tinham aquela preocupação com o aprendizado da palavra. Hoje a maioria dos cristãos, infelizmente, nós temos que falar isso, não tem essa mesma preocupação de se preocupar em aprender da palavra que está sendo ensinada diariamente através da igreja, através de estudos, através de outros meios de comunicação. Então a maioria não estão tendo essa preocupação, mas aqueles homens, aqueles que serviam o Senhor, que estavam ali, tinha aquela preocupação de colocar em prática o ensinamento dos apóstolos, como diz aqui o texto bíblico. A segunda coisa que eles falam aqui, e ao partir do pão e as orações. Então eles estavam sempre em comunhão, em oração, buscando do Senhor as orientações devidas através da oração, porque a oração é um meio de nós falarmos com Deus, colocarmos para Deus as nossas necessidades para que Ele nos ouça e nos dê a resposta das nossas petições. Então é isso que para isso é que existe a oração. O verso 43 diz: E estavam cheios de temor, e muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Este temor aqui não é medo não, meus queridos, é respeito pela palavra do Senhor. Era o respeito que eles tinham para com as pessoas que estavam na liderança, que trabalhavam, que estavam ensinando, fazendo o que era necessário. Então eles tinham aquele temor. Não era o temor dos apóstolos, não era o temor de Deus, era respeito pela a obra que estava sendo feita através deles. O verso, e outra coisa que eles falam aqui também, criam, né? Os que criam se uniam, estavam sempre unidos e tinham tudo em comum. Então aquilo que eles tinham não era só para eles pensavam nas outras pessoas, como nós podemos ver aqui no verso 45, ele dizendo: vendendo suas propriedades e bens, distribuía com cada um
conforme a sua necessidade. Hoje é muito difícil nós ver essa forma de acontecimentos nas nossas igrejas. Não há essa preocupação de se que alguém está passando necessidade, se alguém está com falta de alguma coisa. Não há essa preocupação. São poucos os que se preocupam com esse tipo de relacionamento. Que isso significa relacionamento. Ele está relacionando com as pessoas para saber o que eles estão necessitados. Então havia aquela preocupação daqueles irmãos em saber o que aqueles outros irmãos estavam passando. E quando eles percebiam que alguém estava passando por necessidade, então eles vendiam o que tinham e iam lá e repartiam com aquele irmão para que ele não tivesse necessidade alguma, como diz aqui o texto da palavra. Outra coisa interessante aqui é que eles falam, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Agora, reunir para quê? Ele vai dizer aqui, então partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Então eles tinham aquela comunhão perfeita e eles queriam estar sempre juntos, compartilhando as coisas que eram importantes no ministério, na obra do Senhor, dentro da igreja do Senhor. Então isso que está faltando hoje nos nossos dias, essa participação, essa comunhão perfeita, essa unidade. Então está faltando hoje nos nossos dias. Então por isso a igreja daquela época foi uma igreja que foi uma igreja referencial para os nossos dias. Aí o verso 47, ainda no verso 46, ainda tem uma parte que diz, uma alegria de coração. E o verso 47 vai fechar dizendo, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. Então, o povo agraciou-se pela igreja, viu a forma da igreja estar trabalhando, a forma como ela estava inserida na comunidade. Então ela estava sendo uma igreja que estava sendo visada pela comunidade, porque a comunidade começou a perceber que havia diferença entre aquele povo. E eles queriam então saber o porquê daquela diferença, porque eles eram diferentes, porque eles se comunicavam melhor, porque eles tinham unidade. Então aquela igreja foi um referencial. E nós temos aqui 5 pontos básicos e que faz a diferença na vida da igreja, que quer servir, que tem visão. Então veja bem, são 5 pontos que eu relacionei aqui, e nós vamos estar falando, já foi mencionado aqui nos textos, mas nós vamos estar falando novamente sobre eles, detalhadamente. Então, primeiro, aquela igreja era uma igreja que tinha visão da obra de Deus, quer dizer, visão do campo missionário. Ela estava preocupada com o campo missionário que ela tinha para levar a mensagem da palavra de Deus. Então ela estava preocupada, ela tinha aquela visão do reino de Deus. O segundo ponto, ela era uma igreja unida, então ela trabalhava em unidade. Como nós podemos ver aqui em CTG, que eles, todos os dias eles estavam juntos, naquela comunhão, naquela participação juntos, uns com os outros. Terceiro, ela era focada na pregação da palavra do Senhor, conforme está falando aqui nos textos, né, o ensinamento dos apóstolos, que era a pregação da palavra do Senhor. Então eles eram focados na palavra do Senhor, na pregação do Evangelho. Quarto, ela era uma igreja que tinha uma comunhão perfeita, como nós podemos ver aqui, nesses textos que nós já lemos. Né? Ele dizia que vendendo as suas propriedades, e distribuía cada um conforme a sua necessidade. Então ele estava preocupado com a necessidade dos outros. Então era a comunhão perfeita que eles tinham. E aí eles podiam perceber o que estava ocorrendo com aqueles irmãos que tinham mais necessidade. E aí eles iam suprir toda a sua necessidade. É isso que a igreja precisa ver hoje nos nossos dias. Ter uma visão do campo, ter aquela
aquela vontade de estar em comunhão uns com os outros, perceber o que está faltando entre os irmãos na vida material, também na vida espiritual, para que eles possam ajudar a suprir. Quinto ponto, eles tinham uma vida de oração. Essa é uma parte interessante, porque eles tinham uma vida de oração, como diz aqui o texto da palavra do Senhor, no partir do pão e nas orações. Então eles tinham uma vida de oração. A igreja que quer ser uma igreja visionária, que tenha visão, ela precisa de ter uma vida de oração. Então veja bem, são 5 coisas que não pode faltar na igreja. Primeiro, a visão. Segundo, a unidade. Terceiro, a pregação da palavra. Quarto, uma igreja que a comunhão perfeita, então não pode faltar essa comunhão. E a quinta, a vida de oração. Agora vem o resultado de todos essa coisa que eles tinham, né, que era de exemplo na sua época e para nós hoje. Então eles tinham esse exemplo e esse exemplo foi passado. E através desse exemplo foi que veio aqui o resultado, que está aí no verso 42, no verso 47. Louvando a Deus de toda a simpatia. Louvando a Deus e tendo toda a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, meus irmãos, esse é o resultado, né, dessa visão que eles tinham, dessa preocupação, dessa unidade que eles tinham, dessa comunhão e dessa vida de oração. O resultado, Deus a cada dia estava acrescentando o que ia sendo salvo. Por quê? As pessoas que estavam ao seu redor, que estavam naquelas comunidades, via a diferença da igreja, via a maneira como eles se comunicavam, viam a maneira como eles se entendiam, viam a maneira como eles se amavam uns aos outros, viam a maneira como eles se preocupavam com aqueles que estavam necessitados. E aí então eles começaram a observar essas coisas. E aí começou a perceber que ali era o lugar que eles precisavam para estar também participando, porque era um lugar perfeito, onde eles precisavam estar para ser socorridos e ser beneficiados com a palavra do Senhor. E foi isso que aconteceu com aquela igreja, porque a palavra do Senhor começou a trabalhar na vida daquela comunidade. E eles então começaram a perceber que ali era o lugar que eles deveriam estar procurando para ser abençoados pelo Senhor. Então, um dos mistérios da igreja, o ministério da igreja, é a prestação de serviço. A igreja do Senhor precisa aprender a servir a comunidade na qual ela está inserida e num contexto maior, servir e os outros países, não só o seu país, mas também os outros países, como as igrejas batistas têm esse costume de fazer missões mundiais, missões estaduais e missões nacionais e missões locais. Então os batistas têm essa preocupação. Então essa deve ser a visão da igreja. Ela tem que se preocupar com o seu país e com os demais países, porque lá fora também tem outras pessoas que precisam de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Então, querido, a igreja tem um importante papel a desempenhar na evangelização de pessoas, no envolvimento missionário e no discipulado e na pregação de pessoas, para a obra de Deus. Então a igreja precisa estar pregando a palavra. Ela tem que se preocupar com a pregação da palavra, porque é através da pregação da palavra é que as pessoas vão ouvir a mensagem e vão entender o propósito de Deus para a sua vida. Então a igreja tem um importante papel a desempenhar nesse sentido da evangelização de pessoas, no envolvimento missionário e no discipulado e na pregação da palavra do Senhor. Desenvolvimento de seu trabalho
Então a igreja tem que pensar no desenvolvimento do seu trabalho. A igreja não pode se preocupar só com o culto prestado, mas também com o trabalho extra-igreja, quer dizer, incluindo a comunidade na obra de Deus, com o objetivo de evangelizar. Então ela não pode ficar preocupada em estar só com o culto dentro das quatro paredes. Ela precisa se preocupar com a comunidade que precisa de ouvir a palavra do Senhor. Então, por isso a igreja tem um papel muito importante na sociedade, na comunidade onde ela está. Visão significa sentido. Quando nós estamos preocupados com alguma coisa que nós queremos ver, nós voltamos o nosso sentido para aquele objeto ou para aquela coisa que nós queremos visualizar. Então a igreja precisa ter esse sentido. Orientação, ponto de ser conquistado e ter em vista. Então a igreja ela precisa ter essa visão para que ela possa conquistar o seu ponto desejado, o seu alvo desejado, que ela tem em vista. Então, neste contexto, queremos remeter esse conceito à nossa realidade eclesiástica. Então, esse conceito tem que ser adotado pelas igrejas, de ter visão, orientação, para que ela possa prosseguir a sua jornada, a sua caminhada nesses dias que nós estamos vivendo. Dias de tribulação, dias de angústia, de dor, de perseguição, de tribulação. Então a igreja precisa estar atenta e ela precisa ter essa visão para que ela possa observar tudo quanto está acontecendo. A igreja em Atos era uma igreja visionária. Ela estava coesa, unida, e sua visão era a pregação, como nós já mencionamos aqui, a comunhão, a oração, e como resultado o seu crescimento era diário, como nós já vimos aqui em Atos, no capítulo 2, o verso 47. Então, através disso aí, Deus foi acrescentando as almas salvas ali naquela igreja, porque ela caiu na graça do povo. A igreja que tem visão apresenta um crescimento natural. Ela não precisa fazer muita coisa. Ela basta ter seu trabalho normal, como ela precisa ter. Ela não precisa de atrativos. O seu trabalho a leva a crescer. A igreja primitiva tinha um alvo, uma visão. Ela era perseverante na doutrina dos apóstolos e na oração. Esse é o ponto principal para que a igreja possa desenvolver, para que ela possa crescer, para que ela possa dar frutos, para que ela possa ganhar a comunidade que está ao seu redor. Então ela precisa de unidade, ela precisa de visão, ela precisa de pregar a palavra, ensinar a palavra, ela precisa de estar unida na comunidade e ela precisa de sentir a necessidade da comunidade para que ela possa ajudar a amenizar as suas dificuldades. E aí ela vai então cair na graça do povo, foi o que aconteceu com a igreja primitiva, porque ela tinha essas qualidades. Então essas qualidades levou ela a cair na graça do povo. E Deus foi através dessas coisas que ela tinha, dessa maneira de trabalhar que ela tinha, foi acrescentando as almas salvas àquela comunidade evangélica. Visão bíblica. A Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e conduta cristã. Não podemos substituir a regra de fé. A Bíblia é suficiente para a nutrição espiritual. Então não precisamos de outra coisa a não ser a Bíblia para nos ajudar na nutrição espiritual. Algumas igrejas têm se desviado dessa realidade cristã e com isso têm criado para si mesmos mecanismos de condutas e manuais próprios, resultando na perda da visão de Deus e do seu reino. Então a igreja que cria um mecanismo ou seu próprio manual para se manter, ela está perdendo a visão do reino de Deus.
Então a igreja não pode perder a visão do reino de Deus, porque a igreja primitiva fez. Ela tinha a visão do reino de Deus, ela tinha aquele compromisso com a palavra, ela tinha o compromisso com a unidade, ela tinha o compromisso de estar sempre juntos, e por isso Deus estava abençoando a sua vida espiritual e o seu crescimento numérico. Ter visão leva à motivação. A motivação gera trabalho. Dessa forma, a igreja ganha vida, pois terá motivos, alegria e disposição para desenvolver-se. A motivação passa a ser contagiante. Ou seja, se o irmão está motivado e feliz, outros irmãos verão como esse irmão é feliz e vão querer ser como ele. Porque a felicidade contagia outras pessoas. Então, o envolvimento com a obra do Senhor contagia outras pessoas. Então, por isso que a igreja precisa estar envolvida e motivada para o trabalho que ela tem a sua responsabilidade de desenvolver. Agindo assim, a motivação será como um círculo vicioso, até chegar o ponto em que a maioria dos irmãos estará engajado na obra de Deus. Esse é o propósito da visão, da unidade, é fazer com que todos se unam com esse propósito, com esse objetivo. A igreja primitiva tinha sua devoção a Deus e objetivo maior de tornar Jesus conhecido e crido e aceito entre as comunidades. Esse era o propósito principal da igreja. Ela tinha, ela mantinha seus trabalhos com o objetivo maior de tornar Jesus conhecido, crido e aceito nas comunidades. Então, esse deve ser o papel da igreja na comunidade. Assim, a igreja que serve a Deus deve estar bem consigo mesma, promover a paz em cada irmão e entre os irmãos. Não podemos permitir que o espírito de confusão entre no meio dos que pertencem à igreja de Cristo. É o que Gálatas nos mostra aqui. Gálatas fala sobre isso. Gálatas capítulo 5, o verso 13 e 14. Veja bem o que ele fala para nós aqui. Gálatas 5, o verso 13 e 14, ele diz: Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Foi isso que a igreja primitiva fez. Ela estava amando o seu próximo como a ti mesmo. Ela não permitiu que as coisas que pudessem trazer confusão no meio dela entrassem nela. Ela tinha uma vida de visão, ela tinha uma vida de purificação para que isso não acontecesse. E foi isso que fez com que a comunidade pudesse ver a diferença entre aqueles irmãos daquela igreja. Por isso, Paulo aqui estava orientando aos Gálatas nesse sentido. Irmão, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então, não podemos usar a nossa liberdade que nós temos para dar ocasião à carne. Eles sirvam uns aos outros, mediante o amor. Então, dando ou transmitindo amor uns aos outros. E aí ele vai falar no 14, toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, para que assim Deus possa estar abençoando a nossa vida cotidiana, abençoando o nosso ministério, abençoando o crescimento da sua igreja na face da terra. A igreja que perde a sua visão, perde também seu interesse, sua motivação, o que pode resultar em esfriamento espiritual, na produção de frutos, e fica
apática, ou seja, indiferente. Veja Romanos capítulo 15, o verso 27. Romanos 15, o verso 27 diz o seguinte: tiveram prazer nisso, e de fato não devedores aos santos de Jerusalém, pois os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus. Devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Então veja bem, a bênção que era para os judeus foi transferida para os gentios. Agora Paulo está falando que eles deveriam abençoar os judeus, porque eles foram abençoados com a bênção que era dele. Por isso que ele está mostrando aqui para nós. Tiveram prazer nisso, e de fato são devedores aos santos de Jerusalém. Então os gentios eram devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Ora, se alguém me beneficia, me abençoa, eu tenho que abençoar outro também, porque eu fui abençoado. Então eu não devo querer essa bênção só para mim. É o que Paulo está dizendo. Olha, vocês foram abençoados, vocês gentios, foram abençoados com a bênção dos judeus. Então vocês agora devem abençoá-los também. Então é isso que nós precisamos fazer, meus queridos. Se nós somos abençoados pelo Senhor, então vamos distribuir essa bênção, devolver essa bênção a outras pessoas também que precisam de ser abençoadas. Era isso que Paulo estava dizendo aos irmãos ali de Roma, né? Então aqueles irmãos sentiram alegres em contribuir com os irmãos de Jerusalém. Então eles passaram a contribuir, porque eles sentiam alegria nos seus corações e assim começaram a contribuir. A visão precisa ser estabelecida e adotada na Igreja de Cristo, a fim de que tenhamos um alvo, um objetivo a conquistar, transformando comunidade, muitas vezes árdua, em algo mais motivante, que traz alívio e eficaz, que produz efeito. Então a visão da igreja deve ser essa. Ela precisa se estabelecer, adotar na Igreja de Cristo um fim que tenhamos um alvo e um objetivo. Porque se a igreja trabalha sem um alvo e sem um objetivo, não tem sentido. Então ela precisa ter um alvo e ela precisa ter um sentido também do que ela está fazendo, um objetivo. Não adianta trabalhar sem um objetivo, sem sentido. Então, por isso, a igreja precisa estar atenta a essas orientações da palavra do Senhor. A igreja primitiva ela tinha uma metodologia para alcançar a população onde ela estava inserida. Então, ela tinha a sua metodologia. O seu propósito era fazer a vontade de Deus de forma íntegra, sincera e pautada nas Escrituras Sagradas. É importante que perguntemos a nós mesmos qual é o nosso propósito na igreja. Então, meus irmãos, vejam bem, a igreja primitiva ela tinha uma metodologia para alcançar a população onde ela estava inserida. E o seu propósito era fazer a vontade de Deus. Então, quando a igreja está fazendo a vontade de Deus, ela vai estar cumprindo o seu propósito, o seu objetivo. E aí, através dessa busca, dessa entrega total ao Senhor, ela vai ser beneficiada, porque Deus vai, através dela, abençoar outras pessoas que vai ver a sua maneira de servir ao Senhor, a sua forma de agradar ao Senhor, a sua forma de servir ao Senhor, vai mudar todo o curso da vida daquela pessoa que está te observando. Porque a igreja está sendo observada por todos os povos na face da terra. Não esqueçam disso. A igreja está sendo observada. Lá em Hebreus fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. E se nós dermos um mau testemunho, nós vamos trazer o quê? Prejuízo para a obra do Senhor, para a igreja do Senhor. Vai afetar o crescimento.
vai afetar tudo na vida da igreja. Então, por isso, nós temos que ter cuidado com ele. O que estou fazendo e como estou realizando o meu trabalho na igreja que frequento? É uma pergunta. Meu irmão, como você está? O que você está fazendo? E como você está realizando algo na sua igreja que você frequenta? Qual a metodologia usarei para realizar meu trabalho da melhor forma possível? Para quê? Para agradar a Deus. Então você tem que fazer essa pergunta para si mesmo. Qual metodologia usarei para realizar meu trabalho da melhor forma possível para agradar a Deus? Porque às vezes você está na igreja, mas não está fazendo algo que está agradando ao Senhor. Então você precisa procurar entender isso. Fazer essa pergunta para você mesmo. O que estou fazendo? E como eu estou realizando o meu trabalho na igreja? Que eu sou membro ou que eu frequento? Você precisa fazer essa pergunta para você. E analisar como você está vivendo e como você está servindo. A missão da igreja é pregar e fazer com que desperte nos outros o desejo e a necessidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então essa é a missão da igreja. Pregar e fazer com que desperte nos outros o desejo e a necessidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É preciso que o mundo veja, creia e aceite a salvação que vem do Senhor Jesus Cristo. Porque só Ele pode nos dar essa salvação. Conforme está lá em Atos 4:12, ele diz: em nenhum outro nome é dado debaixo dos céus na terra pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus. É o que ele mostra aqui. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só através de Jesus. Por isso que a igreja tem que apresentar Jesus Cristo como o alvo principal para a salvação das pessoas. Nossa missão maior é pregar o Evangelho. Conforme Marcos, capítulo 16, Jesus deu aquela ordem: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Lá em Mateus 28, 19, 20, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa é uma missão da igreja. Fazer, levar a mensagem do Senhor e fazer discípulos de todas as nações. E também promover o reino de Deus através da adoração e da comunhão. Evangelização e exortação. Então, são essas coisas que a igreja tem a sua grande responsabilidade. Uma coisa interessante que Billy Graham falou. Billy Graham disse que a Bíblia não manda os pecadores procurar a igreja, mas que a igreja saia em busca dos pecadores. Então, essa é a missão, é a responsabilidade da igreja. Ela não tem que ficar esperando os pecadores ir a ela. Ela que tem que ir aos pecadores para levar a mensagem da palavra do Senhor. Por isso, meu irmão, você tem essa responsabilidade de ir às comunidades, levar a mensagem da palavra do Senhor, para que as pessoas ouçam e entendam que só através da mensagem da palavra do Senhor que ele vai encontrar Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nosso Deus merece o melhor. Ou não, irmão? O nosso Deus merece o melhor. Para isso, precisamos nos preparar e agir, realizando um trabalho que fortaleça o ministério que Deus nos confiou. A igreja não é nossa, ela pertence a Deus. Então, presta atenção nisso, a igreja não é sua. A igreja não é do pastor, a igreja não é do vice-moderador, a igreja não é dos irmãos, a igreja é de Deus. Então, por isso, nós temos que prestar um serviço ao Senhor. Ele é merecedor de um trabalho digno. Por isso, nós temos que trabalhar com dignidade. Ele nos confiou o crescimento do seu reino. Não podemos perder a visão.
Há muitos perdidos que precisam da salvação. Então você precisa, ajude a sua igreja a crescer, promover a paz, a união, a comunhão e espalhar o evangelho que promove a salvação dos perdidos, como fala lá em Romanos capítulo 3, que diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e carecem, precisam da glória de Deus. Então nós temos essa responsabilidade de levá-los a essa mensagem para que eles possam entender o propósito de Deus para a sua vida. Anunciar que Jesus é o único e que salva. É o único que salva Jesus. Deve ser o propósito e a visão da igreja que serve. O caminho do céu foi aberto por Jesus. Então nós temos até uma música que diz lá no hino 306, que foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Então só Jesus é o único meio, é o caminho para levar as pessoas ao céu. Então por isso, meus queridos irmãos, você que ouviu essa mensagem, que vai participar dessa mensagem, atente bem para o que nós falamos aqui e você procure observar o que está escrito na palavra do Senhor e leve essa mensagem a outras pessoas. Seja uma testemunha fiel, como diz aqui a palavra do Senhor. Você precisa ter visão da obra de Deus. Você precisa ter unidade. Você precisa ser focado na pregação do Evangelho. Você precisa da comunhão perfeita, ter uma comunhão perfeita. Você precisa ter uma vida de oração. E se você praticar todas essas qualidades, aí sim Deus vai estar trabalhando aonde você está inserido e te ajudando a ganhar as vidas para Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entender melhor o propósito dele através da sua palavra. E a você, meu querido amigo, que tiver a oportunidade de ouvir essa palavra, Jesus te ama e quer te abençoar com a bênção da salvação. Abra sua mente, seu entendimento e abra também seu coração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque esse é o propósito da palavra do Senhor. É te instruir no caminho que você deve seguir, que é o caminho de Jesus, o caminho da salvação. Que o Senhor, pois, nos abençoe. Amém. Vamos estar orando ao Senhor, fechando a nossa palavra nesse momento. Deus de amor e de imensa misericórdia, mais uma vez obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, faça com que nós, Igreja do Senhor, possamos ter visão. Devemos estar preocupados com a pregação, devemos estar preocupados com a unidade, devemos estar preocupados com o ensino da Tua palavra, devemos estar preocupados, Senhor, em ver a necessidade dos outros que estão ao nosso redor e nos dê também a condição de ter uma vida de oração, a qual o Senhor vai nos falar, vai nos orientar, vai nos capacitar. Abençoa a Tua igreja em toda a face da terra. Abençoa todos os irmãos que forem participar desta palavra, Senhor. Que o Senhor abra a mente deles, Senhor, para que eles possam entender todo o propósito do Senhor, como aqueles irmãos lá da igreja primitiva entenderam, e que ali possa haver vida de oração e salvação de muitas vidas através de cada irmão. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.